Gostaria de, nesta noite, cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, amém? É motivo de alegria estarmos aqui nesta noite para glorificar e exaltar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Quero louvar a Deus pela vida do grande amigo, nobre, que está à frente deste trabalho. Que Deus possa abençoar você, sua vida, sua família, e que esse projeto continue de geração a geração, né? Que Deus abençoe o pastor, que é o seu pastor Sandro. Deus abençoe, é uma honra estar aqui nesta noite. A todos os pastores, Deus abençoe, cantores, Deus abençoe a banda que louvou ao Senhor, todos os irmãos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero vos convidar nesta noite para nós fazermos menção do texto que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24. Quem encontrou o texto sagrado no livro de Mateus, capítulo de número 24, diga amém. A partir do versículo de número 1 está escrito: E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse: Não vede tudo isto? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo-lhe: Quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Amém? Podei-vos assentar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em 2012, os radialistas disseram que nós não passaríamos daquele ano. Os internautas, os jornalistas também confirmaram que nós não passaríamos daquele ano. Eles diziam que, segundo o calendário maia, nós não passaríamos do dia 21 de dezembro de 2012. Muita gente ficou apavorada, muita gente ficou com medo. Até crentes ficaram com medo do fim do mundo. Passou-se aquela data e nada do que eles disseram aconteceu. E quando eu folheava o capítulo 24 de Mateus, eu descobri que também os discípulos ficaram apavorados,
quando Jesus falou acerca do fim do mundo. Eles chegaram perto de Jesus, mostraram-lhe a planta do templo, esperando receber do mestre uma palavra que viesse levantar o seu ego. Mas Jesus olhou para a planta do templo e disse: não vede tudo isto? Na verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. Isso fez com que os discípulos viessem ficar assustados. E a Bíblia diz que os discípulos, em uma certa ocasião, se aproximaram de Jesus e disseram: dize-nos, Senhor, quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda? Foi aí então que Jesus começou a narrar um período conhecido como princípio de dores. Ele começa dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Quando Jesus disse isso, eu lembrei-me de uma vez em que um homem adentrava um dos shoppings ali de São Paulo, e de repente um menino muito emocionado por aquilo que ele via, tocou na barra da saia da sua mãe e disse: mamãe, olha ali Jesus. A mãe dele, olhando para ele, disse: não, meu filho, aquele não é Jesus. Ele disse: é, mamãe, é Jesus, olha lá a veste dele, olha a barba dele. A sua mãe disse: não, meu filho, não é Jesus, aquilo ali é um enganador, ele não é Jesus. Mas o menino insistiu, porque a cena era idêntica à de um filme. Ele disse: é, mamãe, é Jesus. A mamãe dele então disse: prove-me que aquele é Jesus. O menino então, tomado por uma ousadia, foi até aquele homem, entrou por entre as concubinas, tocou na barra da saia daquele homem e disse: Jesus, Jesus. Ele olhou para trás e disse: diga, meu filho, o que queres? Ele disse: não é na verdade que o Senhor é Jesus? Ele disse: sou eu mesmo, meu filho, sou eu próprio Jesus. Ele disse: porque a minha mãe disse que o Senhor não era Jesus, mas eu quero que o Senhor prove para ela que o Senhor verdadeiramente é Jesus. Ele disse: diga, meu filho, o que tenho que fazer para que ela creia no Cristo ressurreto? O menino pegou uma sacolinha de pão que estava por detrás dele, apontou para ele e disse: então multiplica estes pães, para que a minha mãe saiba que tu realmente és Jesus Cristo de Nazaré. Ele regalou os olhos, tomou um susto, deu um pulo para trás e disse: não, meu filho, eu não faço mais esse tipo de milagre. O menino então foi tomado por uma ousadia do Espírito Santo, levantou o seu dedinho de profeta, apontou na direção dele e disse: a minha mãe estava falando a verdade, você é um enganador. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Cumpriu-se o que Jesus disse. Mas ele continua narrando, ele disse: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Ele está falando guerras no plural. Quando ele fala em guerras, ele fala em 3 tipos de guerra. A primeira guerra que ele fala é a guerra contra as nações, países contra países, poderes contra poderes. Talvez você não vê, porque está oculto, mas existe uma guerra fria, aonde os grandes poderes desta terra brigam para ver quem é o maior, para ver quem é o melhor. Um se prepara com grandes armas, mísseis, para destruir, para mostrar que tem poder. Outro se prepara numa organização econômica jamais vista no mundo. Segundo o que diz os jornais, diz que lá tem 1% de desemprego. 1% de desemprego. Agora imagine um país com 1% de desemprego e quer mostrar que é o maior, quer mostrar que é o melhor. Guerra. Quem estudou história sabe que nós vivenciamos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Jesus está dizendo: não assustei-vos, porque é mister que isto aconteça, porque a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus se cumprindo antes que venha o fim do mundo. E ele diz que haverá guerras. Ele está falando do segundo tipo de guerra, guerra contra as nações.
É o mesmo povo que fala a própria língua que está degladiando uns contra os outros. Será que você assiste jornal? Então você vai entender que lá no Ceará, lá na Fortaleza, está havendo uma guerra. As facções, é o crime organizado contra as organizações governamentais. É o crime organizado contra a paz. É a guerra que está se espalhando num país aonde o misticismo prevalece, aonde se pode pregar o evangelho, por enquanto, de forma livre. Ele diz que haverá guerras. Agora segura, porque eu vou bater gostoso. Ele diz que haverá guerras. Quando ele fala que haverá guerras, ele está falando de uma guerra que talvez você não está vendo armas de fogo, mas que está sendo vivenciada dentro das famílias. O pai, meu Deus, o homem, quando ele conheceu a menina, ele achou ela tão bonitinha, corpinho de violão. E de repente, quando casou, o pastor olhou e disse: meu filho, até que a morte vos separe. Ao passar-se a lua de mel, ao passar-se 2 anos talvez, agora ele não consegue mais nem olhar para a menina que ele dizia que era a menina dos olhos dele. Quando namorava, ele corria para a casa dela, era um chamego gostoso. Hoje ele não tem coragem nem de levar uma florzinha para a bichinha, não tem coragem nem de olhar para ela e dizer: como você está linda, minha flor, como você está cheirosa. Tudo que ele quer é chegar em casa, sentar no sofá e que a mulher venha servir ele com um prato de comida. Ela já não é mais a esposa, ela é uma garçonete. Ela já não é mais a sua esposa querida, o seu amor, a menina dos seus olhos. Agora ela é uma doméstica, uma empregada de sua casa. Perdeu-se o amor, perdeu-se a comunhão. É por isso que aquele menininho olhou para o seu pai e disse assim: que vontade de morar na igreja, porque na igreja meu pai é crente, lá em casa ele bate na mamãe. Ele queria que o seu pai morasse na igreja, porque lá na casa dele ele não era crente. É uma guerra. Você lembra quando nós íamos dormir? Nós dizia: benção papai. Nós dava benção para o papai. Nós dizia: benção mamãe. Hoje não se chama mais mamãe, se chama minha velha, meu velho, meu coroa, minha coroa. É guerra. Você tenta trazer o menino para a igreja, mas tudo que ele quer é sair com a galera, é se divertir com a galera. É que hoje chegou um baseado assim, novo no pedaço, e nós temos que ir lá, tal, assim. E o menino chega em casa, o pai não sabe nem para onde era que estava, o olho esbugalhado para fora da cor daquela guitarra, dizendo: eu estou aqui, meu rei não me bate não, cadê o dinheiro da aposentadoria? E ai do velho se ele não tiver invertido os valores. Quem manda em casa é o menino, quem manda em casa é a criança. Se você não der, ele cai no chão, espernia, quebra tudo e você não pode fazer nada. Existe uma lei que ampara, uma lei que não é a lei de Deus, que não é a lei de Deus, que não é a lei de Deus. Eu posso dizer que é a lei do diabo. Não estou fazendo apologia para você espancar o seu filho, mas lá na tua casa, meu irmão, quem manda é você. Quem manda é você. Na autoridade do Espírito Santo, Deus vai te dar força para você conduzir a tua família, e a guerra não vai prevalecer no teu lar. Você não pode permitir que o diabo venha dominar dentro do teu lar. Existe um altar lá dentro da tua casa que você tem que guerrear. Existe um altar que você tem que fazer como Elias, guerrear dia e noite. Porque essa guerra você não vai vencer ela contra a carne e contra o sangue. Essa guerra você vai vencer ela espiritualmente.
é combatendo no reino espiritual. Mesmo que sua esposa não seja a mulher mais bonita para o mundo, mas para você que ela seja a sua princesa, que ela seja a rainha da tua casa, que ela seja a menina que você possa olhar para ela e dizer: sem ela não há igual. Que o teu esposo venha ser o teu Brad Pitt. Lembra quando você pediu para Deus? Se Deus, eu quero um marido, olha aí, ele aí, esse homem de Deus. Pastor, mas ele está com um bucho grande. Isso é calo, minha amiga. Isso aí é experiência de vida. Pastor, mas ele ficou careca. Isso aí é porque ele é homem de Deus. Lembra que Elias também era careca? Esse aí é o teu Elias, é o teu homem de Deus que você pediu para Deus. Pastor, mas eu queria um homem assim, do tamanho do Wesley Santos, assim, uns 2,5 metros. Jesus te deu esse toquinho aí. Pega ele, minha filha, que é com os gravetos que Deus vai incendiar o mundo. Aleluia! Meu Deus, eu vou dar lugar aqui. Eu vou dar lugar aqui. É esse aí que Deus te deu. E Jesus continua dizendo. Ele diz que haverá terremotos, pestes. Versículo de número 7. Portanto, se levantará nação contra nação, e haverá fome. Fome, meu Deus, você não sabe o que é fome, porque no país que nós estamos, irmão, principalmente Goiânia, principalmente Goiás, é uma terra fértil. Esses dias eu levando uma mulher, e ela olhou assim e disse: meu Deus, olha um pé de jaca plantado na praça. Lá na minha cidade não tem pé de jaca plantado na praça. Nós estamos vivendo em um estado fértil, aonde tudo que se planta nasce. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você pegar um avião daqui até na África, no continente africano, em alguns países da África, você vai encontrar meninos de 5 anos deitados no chão, rolando de um lado para o outro, gritando: mamãe, me dá de comer. E a sua mãe magra, a sua mãe com ossos e peles sobre os seus corpos, que ela queria pelo menos um ovo, para dizer assim: graças, Senhor, eu te dou. Ela queria pelo menos uma manga fiapo, que tem muita gente que diz que é manga de porco. Eles queriam. Numa revista Veja, disseram que a fome lá é tão extrema, que os meninos, as crianças, quando verem um rato, meu Deus, coitado do rato, é Tom e Jerry na hora, irmão. É carreira, pega, não pega, e de repente pega. E o que acontece, pastor? Eles arrancam ele com seus dentes e comem ele cru, mas eles querem matar a sua fome. Outro dia, outro missionário de lá de dentro, ele disse: me convidaram para almoçar após o culto, porque os cultos lá são o dia todo. E de repente eu entro na casa da irmã e me deparo agora com uma sopa. E de repente, quando eu olho dentro daquela sopa, eu percebo o nome de uma empresa muito famosa dentro daquela sopa. Que é isso, pastor? É a revelação? É não, irmão, era o nome da empresa mesmo, escrita num papelão. Sopa de papelão. Aí quando tua mãe vem com aquele prato de aquele frango, só porque não tem um corante, está um pouquinho branquinho, né? Aí chega para você fala: frango de novo, eu já abusei essa comida.
Tomara que Deus ouça a tua oração hoje, para Ele te enviar para a África, para Ele te enviar, para você fazer missões na janela 10x40, aonde um pão você vai ter que quebrar com uma pedra, para poder comer, e não vai comer, porque senão você quebra os seus dentes, você vai chupar, para ver se sente o gosto do pão. É missões. Se é missões, vamos falar sobre missões. Está na hora da igreja acordar e orar pelos missionários. Está na hora da igreja acordar e fazer missões com os joelhos. Nós estamos cansados de igrejas. Eu prego todo dia. Prego na minha igreja, prego em outras igrejas também. Tem delas que nem placa tem. Só a área chega lá, está cheia de gente. Não sou contra, louvado seja Deus por isso. Mas as pessoas estão dentro da igreja parecendo zumbis e não estão entendendo o real valor, a veracidade do que Jesus Cristo queria dizer à igreja. Ontem um pastor olhou para mim e falou assim: pastor, qual é a maior missão que Jesus nos outorgou na Bíblia? Eu falei: é o que está escrito em Marcos capítulo de número 16. Ele olhou para os discípulos e disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o que está em Mateus capítulo de número 10, que ele disse: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de meu pai. Vai lá e ganha aquele que se desviou. Vai lá e prega para o mundo todo, anuncia o evangelho. Há fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Peste, irmão, os cientistas não querem dizer para não nos assustar, mas a peste está espalhada em todo mundo. Cumprimento da palavra de Deus. Tem gente que morre aí, você não sabe nem o que foi que ele morreu. Aí alguém vai falar: é dengue. Mas o que é? Não, é a nova dengue que apareceu. Coloca o nome em qualquer tipo de enfermidade. As pessoas estão sendo enganadas por uma coisa que está acontecendo no oculto. Só eles sabem, nós que sabemos agora, porque nós conhecemos a palavra e sabemos que é cumprimento da palavra de Deus. Verá terremotos em vários lugares. Ele não falou que havia lá no Ceará, mas lá aconteceu um terremoto. Na Índia tem terremoto. O povo do Japão já até se acostumou com os terremotos. Criaram até, você sabe a meteorologia daqui? Lá tem também, mas é para diagnosticar se vai haver terremoto no outro dia. É isso. E eles criaram também, como nós criamos meios para não nos molhar na chuva. Eles criaram também prédios com mola, com amortecedor. Está tendo um terremoto e você está só dançando, parecendo aqueles bonequinhos de botar em cima do painel do carro. É cumprimento da palavra de Deus. Nesse tempo escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tira esse homem daí de cima, meu Deus. Eu não aguento mais. Meu irmão, o culto, você sabia que o culto ele foi feito para tratar das coisas espirituais de Deus? Será que você não lembra que Elias estava num culto em que estavam os profetas de Baal e os profetas de Acera? Estava lá, era um culto. Ele disse: cultua o Deus de vocês primeiro, depois eu vou cultuar o meu Deus. Beleza. E o Deus que derrama fogo, o Deus que derrama fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então beleza, então vamos lá, eu aceito o desafio. Parecia que ele conhecia o Pentateuco, e ele conhecia o Pentateuco.
Talvez ele tinha conhecido que Moisés estava diante de uma sarça, e a sarça se consumia, mas não, a sarça queimava, mas não se consumia. Ele disse: pode jogar água, que o culto agora vai pegar fogo. Segura aí que o culto agora vai pegar fogo. E ele mandou jogar água. O culto é para isso. E Jesus continua narrando este período conhecido como princípio de dores. E ele diz: e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? É pecado, irmão. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Você sabe por que é que a irmã não foi te pedir perdão? Porque a iniquidade está multiplicada no meio do povo. Não consegue olhar no olho da irmã. Sou pastor dirigente de uma igreja, mas se tem uma coisa que eu reverencio, é homens como este homem, que os seus cabelos revelam a experiência que ele tem. E antigamente era uma reverência a um homem de Deus. Por quê, irmão? Porque se você cometesse um pecado, você iria lá no seu pastor, falar para ele, confessar. Mas quantos entram na igreja, pega o óleo de peroba, passa na cara e vem cheio de pecado, carregado do pecado. A igreja pegava fogo, todo mundo era humilde, e a igrejinha de palha e feio, o povo pulava, e Jesus batizava na hora dos hinos da harpa cristã, e era coisa, e nego pulava e sapateava e rodava, mas o povo tinha temor de Deus. O povo tinha temor de Deus, aceitava ser disciplinado. O pastor diz assim: vem aqui o irmão fulano de tal. Ele vinha na frente com a cabeça baixa e dizia: o irmão fulano de tal está disciplinado e não participa dos cultos da igreja, vai ficar de prova. Hoje, se você fizer isso, pastor, o camarada não, o rebelde tem coragem de ir lá e processar o senhor por defamação. Essa é a igreja do arrebatamento. Essa é a igreja dos últimos dias. Está na hora, igreja. Está no tempo de nós buscarmos os princípios bíblicos e vivermos os princípios bíblicos. Quando isso acontecer, aí o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito de Deus vai dizer: eu vou entrar lá, porque há liberdade na vida dela. Existe liberdade. O Espírito Santo de Deus, ele não fica no mesmo lugar onde está o pecado. Não é porque ele não quer, porque tudo que ele quer é te usar. Tudo que ele quer é entrar na tua vida. Tudo que ele quer é estar contigo em todo momento, em todo instante. Mas o teu pecado tem expulsado ele. Aleluia. Eu vou finalizar. Aqui diz: e este é o evangelho do reino, versículo de número 14, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esse aqui vai para o YouTube. Deixa eu te falar uma coisa, testemunha. Seu milanga, só prega o reino da terra em Tamilanga. O fim não é conforme vocês determinam. Não há data para o fim. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo de número 42, que ninguém sabe o dia e nem a hora da sua vida. E se ele dissesse o dia que ele viesse, ninguém se salvaria. Ninguém.
quer determinar o fim do mundo. Não existe determinação para o fim do mundo. É por isso que a igreja espera o arrebatamento da igreja. É por isso que a igreja está aos pés da cruz, esperando o arrebatamento da igreja. Quando eu participo de um evento como este, é impossível não vir na minha memória um evento que aconteceu, onde tinha milhares de pessoas, uma cruzada muito grande, e o pregador, irmão, estava mais suado do que eu, e ele pregava sobre missões, e no final da sua mensagem ele dizia: Jesus cura, Jesus salva e leva para o céu. Ele falou: aonde tem uma alma que quer vir aceitar Jesus e fazer parte deste povo que vai morar no céu? Aí um menininho, um adolescente de 16 anos, levantou a sua mão e veio à frente, curvou a sua cabeça e disse: eu quero. O pregador orou por ele e disse: vai, a partir de hoje tu és um missionário. Só que ele não sabia que este menino morava em outro país, em um país aonde nós chamamos de países da janela 10x40. São os países dos portões de ferro, aonde não se pode pregar Cristo, aonde o cristianismo não pode ser pregado. E o menininho chegou em seu país sabendo disso, mas tomado pelo fogo de missões, porque ardeu dentro do coração dele a vontade de pregar missões. Ele pegou uns folhetos na mão e começou a sair pelas ruas daquele país, pelas praças daquele país, e pregava Jesus Cristo. As autoridades daquele país viu aquele menino, olhou e falou: filho, você sabe que aqui é proibido pregar este Jesus, pregar este Deus. Se nós pegarmos você novamente pregando esse seu Deus aqui, nós vamos lhe prender e nós vamos cortar a sua língua. O menino baixou a sua cabeça e com lágrimas nos olhos foi para casa. E então, a noite toda o menino não conseguiu dormir. A voz estava dentro da sua cabeça dizendo: Jesus salva, Jesus cura e Jesus leva para o céu. O menino então, pastor, voltou no outro dia para pregar o evangelho. E ele evangelizava, pregando Jesus. Mas aí, novamente, apareceu as autoridades daquele país. Os soldados então viram aquele menino. Ele tentou correr, agarraram ele, levaram ele para um lugar aonde não tinha ninguém, um galpão muito grande. E então o soldado puxou o seu punhal. Um abriu a sua boca, outro segurou na mão direita, outro na mão esquerda. Abriu a sua boca com força e então puxaram a língua dele com um alicate. O soldado veio com um punhal e cortou a sua língua. O menino então começou a agonizar com a boca melada de sangue. Ele chorava desesperadamente, agonizando. Os soldados apontavam para ele, escarnecendo, dizendo: agora prega este teu Deus, prega este Jesus que nós queremos ver, prega. O menino caído no chão começou a se arrastar com seus cotovelos até a parede daquele lugar. Ele passou a sua mão na sua boca ensanguentada. O soldado queria ir para dar uma última punhalada. Então um deles disse: pare, não vá, vamos ver o que vai acontecer. E o menino então começou a escrever na parede daquele lugar. Os soldados, quando viram aquela frase, eles começaram a chorar, caíram de joelhos e levantaram a sua mão pedindo perdão a Deus. O menino escreveu dizendo assim: vocês arrancaram a minha língua, mas vocês não puderam arrancar Jesus Cristo do meu coração. Jesus salva, Jesus cura e Jesus leva para
para o céu. Queira a igreja ou não, o evangelho será pregado em todo o mundo. Se levante em nome de Jesus que eu quero orar por você. Se levante em nome de Jesus que eu quero orar por você. É missões, é missões. É missões. Nós temos que pregar missões, porque missões está no coração de Deus. Aleluia. Senhor, que esta palavra não venha sair dos corações que aqui estão. Senhor, que esta palavra, Senhor, venha permanecer nas vidas, porque só assim, Senhor, nós vamos vivenciar um grande avivamento, esperados por todos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia.